Deus não ama todo mundo. Que isso, pastor? Né? Essa conversa, Jesus te ama, conversa fiada, rapaz. Se Jesus amasse todo mundo, não tinha inferno. Se Jesus amasse todo mundo, não precisava se batizar nas águas. Então, para que Jesus, o Senhor Jesus, ele venha me amar, então eu preciso aceitá-lo. Então eu preciso primeiro me consertar. E o que me conserta? A palavra. Ouvindo a palavra, obedecendo a palavra. Então primeiro passo, eu cheguei na igreja cheio de problemas, cheio de vícios, cheio de erro. Então eu ouvi falar que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho amado na cruz do Calvário. Quem crê nele e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então eu penso comigo, pô, espera aí. Então, para que eu venha a ser salvo, eu preciso crer nele. Se ele amou o mundo a ponto de entregar a vida na cruz do Calvário, então vamos lá, vamos raciocinar. Eu tenho que fazer por onde? No mínimo, para que Deus me ame também. Então, primeiro eu preciso crer que de fato ele amou o mundo, entregou o seu Filho na cruz, morreu na cruz, levou os meus pecados. Mas, para que ele leve meus pecados, eu tenho que crer nele. E para mim crer que ele levou meus pecados, eu tenho que aceitá-lo como meu Salvador. Para mim aceitar ele como meu Salvador, eu preciso abandonar o pecado, o vício, a maldade, a iniquidade e me batizar nas águas. E passar a levar uma vida genuína. Então, muito diferente do que muitas pessoas dizem. Então, se fosse assim, a parábola das 10 virgens, ela dá um exemplo muito claro, dizendo que havia 10 virgens que eram prudentes e 10 eram nércias, 10 eram loucas, desvairadas. É aquela pessoa, 5 prudentes e 5 loucas. Então, as prudentes são aquelas pessoas que estão na igreja, elas ouvem a palavra, elas praticam, ela passou a entender que aquilo ali é errado, ela deixa de fazer e começa a fazer o que a palavra de Deus manda, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, o que é fé? A fé é a obediência mediante a palavra. Eu ouço a palavra, eu creio, coloco em prática. Quando eu ouço a palavra, não, mas isso não precisa, então eu sou louco, eu sou imprudente. E aí, quando o noivo vem, ele encontra ali as 5 virgens prudentes com a lâmpada, ali com a lâmpada pronta e o azeite. E ele abre a porta e elas entram. Mas as loucas, as imprudentes, elas não estão preparadas, porque estão sem a lâmpada, estão sem o Espírito, não estão na obediência. Elas ouviram a mesma palavra que as prudentes, mas não deram crédito. Muitas pessoas ouvem, porque Deus faz acepções, como diz o título. Quem é que vai dizer que não teve oportunidade? Então, no mesmo, o seu Gilberto vai fazer 1 ano que se batizou nas águas, 1 ano. Mas tem pessoas que estão na igreja há 3 anos comigo. E ouve a mesma palavra. Quer dizer, por que a palavra para um funciona e para outro não funciona? Mas será que Deus faz exceções? Não, é porque aquele que ouviu a palavra, ele colocou a palavra de Deus e começou a observar a vida que ele levava e a vida que Deus quer que ele leve. Então, vai ter luta? Claro que vai ter luta, mas você está vivendo pela fé. E é impossível quem vive pela fé não ser mais do que vencedor. Então, não se iluda com propaganda de milagre, não se iluda com isso, com aquilo outro, pois até o diabo ele faz coisas extraordinárias. Mas o que faz a diferença na nossa vida é eu aproveitar a oportunidade, ouvir a palavra e colocar em prática. Assim, a fé vem pela pregação. A fé vem pela pregação. Então, quando você ouviu a pregação, poxa, não, o pastor falou que eu tenho que batizar nas águas, eu acreditei nisso, eu me batizo nas águas. A partir daquele momento eu larguei o pecado, eu estou agindo a minha fé. Poxa, mas o pastor disse que se eu fosse dizimista, Deus abriria a janela do céu. Então eu vou ser dizimista e Deus vai me abençoar na minha vida financeira. Então a pessoa, ela ouve a palavra e pratica. Mas o pastor disse que eu não posso guardar mágoa nem ódio. Os viciados, os adultos, os afeminados não herdarão o reino dos céus. Então peraí, eu vou me consertar, rapaz. E vou viver essa fé, porque eu não quero perder a minha salvação e muito menos a bênção de Deus. Você está entendendo que o que Deus quer
Então, se você olhar na Bíblia, você não vai encontrar ninguém evangelizando. Ah, Jesus te ama. Não, João mesmo diz, João Batista diz, raça de víbora, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. No tempo de hoje, João Batista ia ser chamado de endemoniado, como foi. O próprio, se chamaram Jesus de endemoniado. Imagina hoje, quando se prega dessa forma. Não adianta. Então, vamos de novo. Se Deus amasse todo mundo, então eu estaria perdendo meu tempo aqui pregar o evangelho. Se Deus amasse todo mundo, então se todo mundo fosse salvo, então eu já não precisava nem estar aqui mais. Eu podia estar levando uma vida errada como todo mundo. Mas é mentira, pois a salvação ela vem através da fé, e a fé através do ouvir a palavra e praticar. Então, é muito além do que esse amor que o mundo prega. Ai, Deus é amor, Deus é amor, Deus é justiça. Antes de amor, Deus é justo. Deus é justo. Antes de amor, Ele é justo. E diz assim, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e a sua palavra, até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocareis a ira. Moisés disse, olha, eu vou colocar ciúme, vocês não estão servindo a Deus? Você que carrega a Bíblia debaixo do sovaco, e vive com mágoa, com ódio, vive falando mal dos outros, vive amaldiçoando as pessoas. Então Moisés diz assim, vocês estão na igreja, mas você não obedece, você ainda não se batizou nas águas, você ainda não se converteu, você ainda continua levando uma vida errada. Eu vou colocar, vocês vão ver, vai vir um povo, vou dizer um povo, uns gentios, e eles vão vir para a igreja, eles vão ouvir a palavra, eles vão se arrepender, e vão começar a contar testemunho, vão começar a contar milagres, vão ter sua vida transformada, vão ter sua família transformada, e você vai ficar ali, mas poxa, eu estou na igreja e nada acontece. Mas por quê? Porque você ouve a palavra, a mesma palavra que aqueles ouviram, mas você não toma atitude. A fé, ela só pode existir se você ouvir e praticar a palavra. Todo mundo, quanto mais você pratica a palavra, quanto mais você coloca em prática, mais fé, mais certeza. Sabe o que é fé? Certeza da existência de Deus. Você sabe o que é fé? Fé é a certeza de que aquilo que você precisa já aconteceu. Você está ali só esperando. Você sabe que vai chegar. Então você não fica preocupado, mas por quê? Porque você guardou o seu coração. Você guardou a fé. E diz assim, Isaías, versículo 20, Isaías, a mais se atreve e diz, Isaías, mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Porquanto Israel, porém, diz, todos os dias estendia a mão a um povo rebelde, contradizente. Então Deus fala, eu tinha meu povo, mas esse povo não me buscava, esse povo não levantava mais a oração, esse povo não obedecia mais, esse povo é rebelde, anda do jeito deles. E aí chega quem? Nós. Eu que estava numa vida errada, não nasci no berço evangélico, mas quando eu ouvi a palavra, eu vi a oportunidade de receber a minha salvação, de conhecer um Deus de verdade. Então o que eu fiz? Eu comecei a praticar aquela palavra. A primeira coisa que eu fiz, me batizar nas águas. A primeira coisa que eu fiz. Por quê? Quando eu entendi que havia o céu, mas havia o inferno, que existe Deus, mas existe o diabo, então eu penso, que lado que eu quero jogar? Eu quero jogar do lado do diabo ou do lado de Deus? Qual que é o time que eu quero? Eu posso escolher o time a jogar. Eu quero jogar do lado de Deus. Então o que eu faço? Eu vou ter que entrar no treinamento para mim jogar igual. E aí o que acontece? Então eu saio do time do diabo, que não se preparava, não cuidava, fazia tudo de errado,
lá na vida errada, no pecado, na mentira, e passo a jogar no time de Deus, ouvindo a palavra, dando crédito à palavra de Deus, me batizando, observando, comecei a orar, comecei a buscar, a jejuar, passei a levar uma vida não de religião, mas uma vida de comunhão com Deus. E a fé, todos os dias, através da palavra, ela vai me fortalecendo e me dando mais certeza daquilo que Deus tem para mim. Outra conversa fiada, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano. Não, para Deus ter um plano para mim ou para você, primeiro eu tenho que me incluir nos planos dele. Toda a igreja, toda a igreja fala assim, Deus tem um plano para você. Você precisa ficar aqui porque, primeiro, se tem uma coisa que eu falo assim, a gente tem igreja aqui, eu não fico no grupo dizendo, gente, tem reunião, pelo amor de Deus, vem para a igreja. Eu não, poxa, eu preciso de Deus. Eu sei que eu preciso buscar Deus. Aí tem pastor que, meu Deus do céu, fica incomodando os membros. Você tem que vir para a igreja, porque... Não, salvação é individual. Se eu olho para a palavra, eu creio, eu sei o que é importante para mim. E muitas pessoas estão todo dia na igreja e mesmo assim estão distantes de Deus. Então, isso é conversa fiada. Ficar implorando para as pessoas virem para a igreja, implorando, não. O interesse é meu da salvação. O meu propósito, o meu trabalho é pregar a palavra de Deus. Quem crê, amém, vai ser salvo. Quem não crê, já está condenado. Não sou eu quem falo. Não sou eu quem falo. É o próprio Senhor Jesus quem disse. Então eu não tenho que ficar querendo insistir. E nem quando eu vou evangelizar lá fora, eu não vou dizer para a pessoa, Jesus te ama. O camarada está no vício, no pecado, na mentira. E você vai dizer que Jesus ama ele, irmão. Jesus, ele quer te amar. Jesus, ele quer te salvar. Mas para isso, você tem que largar essa vida aí, rapaz. Você quer sair dessa desgraça? Você quer sair dessa vida de mentira? Você quer sair dessa depressão? Você quer sair desse problema? Então aceita Jesus, aceita a palavra dele e começa a mudar o teu pensamento, as tuas atitudes. Aí sim você vai entrar no plano de Deus, que é a salvação. Caso contrário, meu irmão, você vai perder a salvação.